Vamos conversar hoje sobre bursites, um quadro extremamente preocupante a muitas pessoas porque doem muito. O que são as bursites? Onde ocorrem no corpo humano? Já dou uma dica, principalmente ombros, joelhos, cotovelos e pés. Vamos conversar sobre como diagnosticar os tipos de dor que ocorrem e principalmente como tratar, como resolver o problema. O que são as bursites, então? Há no organismo umas bursas, que fazem com que não haja atrito entre a musculatura e os ossos da pessoa em qualquer movimento que nós fazemos. Essas estruturas, elas são em geral profundas, porque ficam perto dos ossos, mas sofrem com esse atrito uma tremenda força mecânica que muitas vezes pode levar a uma inflamação. Isso acontece principalmente quando as pessoas utilizam a extremidade, os membros superiores, braços ou as pernas, de uma maneira que não estão acostumados. Vamos ver logo a seguir como isso acontece. Então, bolsa, ite, vocês já sabem, inflamação. Quais são os sintomas que acometem principalmente as pessoas que têm uma bursite? Como reconhecer que é uma bursite? Vamos tomar o exemplo do ombro. A pessoa vai mover o seu ombro, vai erguer o ombro e tem uma dor aguda na área mais superficial, estendendo até os tecidos mais profundos, uma dor difusa, e essa dor volta novamente cada vez que a pessoa estiver fazendo este movimento com o seu ombro. Pode também ser o movimento até lá em cima. Quando existe bursite, pode existir também tendinite, ou seja, são dores que vêm concomitantes e apenas pela característica de haver dor não se pode diferenciar entre uma e outra na grande maioria das circunstâncias. A bursite, em geral, dói mais à noite, chega a acordar a pessoa, inclusive durante a noite. Por que acontece isso? Porque os líquidos que são da inflamação permanecem naquela região e fazem um engurgitamento, distendem essa bolsa de tal forma que ela começa a gerar mais dor. Durante o dia, esse líquido não fica naquela região, ele pode ser absorvido justamente porque a pessoa faz alguns movimentos, então isso faz com que esse processo inflamatório diminua um pouco durante o dia. As principais bursas que podem inflamar e realmente incomodar são as de ombros, as de cotovelo, as de quadris, de joelhos e dos pés. Vamos ver então cada uma dessas situações. Quais são as principais bursites que acontecem no ombro? Existem pelo menos 4 músculos que estão realmente abraçando o ombro e que dão todo esse movimento da estrutura complexa dessa articulação que de fato é a mais completa do nosso organismo. Isso faz com que o ombro seja particularmente vulnerável, principalmente naquelas pessoas que têm pouca musculatura. Então, a principal bursite que acontece no ombro é a que fica abaixo deste músculo lateral, que é o deltoide, que faz justamente o que se chama abdução, é a abertura do ombro pela lateral do corpo até lá em cima. No cotovelo, o que mais chama atenção é a bursite dita olecraniana. O olecrano, esse nome feio, é justamente este osso que tem essa eminência tipo oval nessa projeção do cotovelo. Esta bursite acontece principalmente por motivo traumático, ou seja, as bursites podem muitas vezes ser secundárias a um trauma nessa região. A pessoa cai sobre o ombro, faz uma bursite do ombro. A pessoa cai sobre o cotovelo, faz uma bursite sobre essa região. Aqui isso forma um ovo, uma área engurgitada com muita dor, muito calor e que se pode puncionar e retirar o líquido com bastante alívio, além de outras medidas de tratamento. Outra bursite importante é a do quadril, que acontece justamente na área lateral do trocânter. O trocânter é este osso que dá essa protuberância na região do quadril
e que dói bastante, principalmente quando a pessoa dorme de lado, sobre o lado afetado. Muitas pessoas usam um colchão muito rígido, muito duro, e isso faz com que, ao dormir em posição lateral, se coloque pressão sobre essa área do trocânter. Essa pressão gera uma inflamação quando, noites sucessivas, isso pode estar gerando um atrito nessa área. No joelho nós temos duas circunstâncias importantes de bursite. Uma é a bursite que fica logo abaixo do joelho, já na perna, onde está a parte do meio do joelho. Portanto, logo abaixo da linha da articulação do joelho, e essa se chama classicamente uma bursite anserina. Anserino vem da pata do ganso, e isso acontece porque são 3 músculos que entram nesta região e formam, junto com a bolsa, uma estrutura. Isso pode inflamar conforme a circunstância em que a pessoa se coloca. Por exemplo, em corredores de rua, ou em pessoas que utilizam escadas muito frequentemente sem ter boa musculatura, ou, muito comum, pessoas que têm artrose, um quadro de degeneração do joelho, da junta do joelho. A outra bursa importante no joelho, que ocorre principalmente por trauma direto no local, é o que se chama a bursa pré-patelar. A patela é a rótula. E logo à frente da patela fica justamente uma bolsa que lubrifica o tendão da rótula. E esse, quando ocorre um traumatismo local, pode inflamar e gerar então uma bolota aqui, um calor, e gera muita dor também. Já no pé, nós temos a bursite do tendão de Aquiles, portanto, atrás do calcanhar. Essa é bastante frequente, a pessoa tem bastante dor na região do tendão, e é uma bursa profunda, que inflama principalmente em pessoas que estão usando calçado inadequado, correm, por exemplo, na praia, na areia, sem estar preparado para isso no princípio do verão, ou fazem outras atividades que exigem muito os pés, muitas vezes bailarinas, por exemplo. Como se faz o diagnóstico das bursites? Principalmente pelo quadro clínico, como eu falei, o tipo de dor, que é uma dor que incomoda sempre que há movimento na articulação e piora muito à noite, em locais onde anatomicamente o médico sabe que existem essas bolsas. Os outros recursos que existem são da parte de radiografias, raramente utilizadas nesse sentido, a não ser que exista uma tendinite associada, e quando tem calcificações nessas tendinites, então aparece. Ou então ultrassom. A ecografia nos ajuda muito a distinção de onde está o processo, se é realmente uma bolsa inflamada com líquido dentro. As ecografias mostram isso de forma muito clara e não há necessidade de tomografias, ressonâncias ou outros exames. A primeira coisa que deve se pensar quando se fez o diagnóstico de bursite é qual é a causa dessa bursite. Ela não vem do ar, ela não vem do nada, ela veio por algum tipo de movimentação que a pessoa fez e que não está adequada ao seu complexo físico, aos seus recursos de musculatura. Por exemplo, uma pessoa sedentária que se coloca no final de semana a pintar o apartamento, ou vai fazer uma limpeza da garagem, fica varrendo o chão, fica manejando com algumas caixas pesadas, malas, etc, etc. Então, esse tipo de situação sempre deve ser verificado, porque se não encontrarmos a causa, podemos tratar, a pessoa vai se sentir muito bem e o problema vai voltar mais adiante. Então, identificar a causa é o primeiro e mais importante passo para a cura. Segundo, pode-se usar anti-inflamatórios sem corticoide. Esses anti-inflamatórios mais comuns, analgésicos necessários, gelo pode ajudar, principalmente numa fase mais aguda, digamos na primeira semana de dor. E o repouso da articulação também, não fazer esforço. Começa a doer, por exemplo, do ombro, começa a doer a partir deste ângulo, portanto a pessoa não vai ficar escovando o seu cabelo por muito tempo, não vai ficar estendendo roupa, não vai pegar a panela na última prateleira da sua cozinha. Vai, neste período,
guardar um certo repouso da articulação. Isso é muito importante, permite a cicatrização dos tecidos naquela área. Fisioterapia é um método muito usado e realmente nos ajuda muito. Tem pessoas que toleram bem o gelo mais um ultrassom, tem pessoas que pioram com o frio, então isso tem que ser visto, tem que ser testado, não há como saber de antemão. Algumas pessoas vão usar ondas curtas, ultrassom, ou seja, métodos com eletricidade. Outras pessoas vão depois fazer também a parte de reabilitação muscular, porque tendo inflamação naquele local, fazendo repouso, é claro que a musculatura dá de si. A musculatura não fica forte o suficiente para aguentar o que a pessoa vai usar novamente essa articulação no decorrer da sua vida normal. Portanto, manter uma boa musculatura da área é extremamente importante. No caso de uma bursite de joelho, ter ótima musculatura de coxa, por exemplo. As infiltrações pode-se usar, não se utiliza mais do que 3 infiltrações durante um período de 12 meses numa mesma área do corpo. Isso é muito importante. Então, o médico pode aplicar um corticoide de depósito, é um corticoide especial que se utiliza junto com um anestésico local para não ter dor e, em geral, isso tem uma boa resposta. Não é uma primeira indicação, logo que o médico vê a bursite, fazer a infiltração, mas logo no segmento, se com as primeiras medidas não houver melhora, pode-se utilizar esse recurso. Quanto à cirurgia, muito raro, eu quase nunca indiquei cirurgia para bursites per se, a não ser quando associadas a uma tendinite crônica, alguma ruptura de tendões, então o ortopedista vai nos auxiliar e fazer algum procedimento. Mas isso é grande exceção, em geral bursite não vai para cirurgias. Antibióticos, algumas vezes se utiliza naqueles casos em que existe alguma infecção associada. Ou seja, entrou algum germe dentro dessa bursa e por isso ela ficou engurgitada, ficou edemaciada, vermelha, quente e dolorida. Por exemplo, eu mesmo tive uma queda uma vez, escorreguei num óleo que um carro havia deixado numa garagem e bati meu cotovelo na queda. Abriu uma pequena área, uma fissura da pele do cotovelo e eu tive uma bursite traumática naquela região. Isso melhorou muito com antibiótico, mas voltava, sempre voltava. Ou seja, ficava alguma bactéria ali, eu tive que fazer uma cirurgia de ressecção, retirar aquela bolsa que estava incomodando, fiquei curado, nunca mais incomodou.